então, bem-vindos a mais um vlog. Eu já tenho gravado assim alguns clipes, mas é a primeira vez desde o último vlog que eu estou aqui a falar convosco. E hoje é dia 13 de agosto, é uma quarta-feira e eu sinto-me muito sem energia, na verdade. Eu estou naquele período pré-menstrual, digamos assim, estou mesmo sem força, sem energia, arrastei-me da cama de manhã para ir tomar banho para ir a uma consulta. Entretanto já cheguei, tenho aqui a cozinha toda desarrumada, roupa para lavar. Eu ontem deixei tudo mais ou menos orientado e estive imenso tempo a passar a ferro, graças a Deus, porque senão ia acumular e hoje não ia ter energia para tratar disso. Então a roupa está mais ou menos em dia, só tenho assim mais umas roupas que eu trouxe de casa da minha mãe e então vou pôr a lavar, estavam guardadas. E pronto, eu vou aqui organizar a cozinha e não vou fazer mais nada, a não ser ler Crepúsculo. Se eu tirei já a cisma, mais ou menos, já não estou com aquela vontade que tinha quando fui requisitar, mas já que ele está aqui, eu estou assim para baixo, até se fosse uma coisa fácil de ler, eu acredito que o Crepúsculo seja fácil de ler, então vou ver, não é? E vou-vos dando updates para ver quais são os meus pensamentos em relação a este livro e se vou conseguir lê-lo até ao fim. Caso não consiga, vou ler aquele da Rita da Nova, que por acaso não tenho aqui à minha beira, também não me lembro do nome, mas eu mostrei no último vlog, acho que é o romance dela mais recente. E pronto, então para já vou só focar em organizar aqui as coisinhas que eu tenho pendentes na casa e depois vou vestir os meus calções de casa, os meus calções de malha bem confortáveis e vou só relaxar. Nem tenho que me preocupar com o almoço porque também tenho a comida que tinha sobrado ontem, portanto vou só mesmo tirar tempo para relaxar e estar sossegada. E não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém. Mas pronto, olhem, vamos vindo e vamos vendo e depois eu dou-vos updates. Até já! Olá malta, então pronto, ontem fiquei de dar updates e acabei por não dar, depois entretive-me na cozinha e olhem, esqueçam. Mas o que é que eu vos queria dizer ontem? Eu comecei ontem a ler então o Crepúsculo, ontem tinha lido 2 capítulos eu acho, e estive a ver alguns filmes, mas então, começando aqui pelos filmes, eu vi a Evocação do Mal, o primeiro. Tinha muitas saudades desse filme. Eu adoro um bom filme de terror. Sinto que ao longo dos anos tenho ficado um pouco mais sensível e quando digo mais sensível não é tanto na parte de... Ou melhor, eu assusto-me mais, é verdade, mas não é no sentido de sentir mais medo. Estou mais sensível com as temáticas e tudo mais. Se houver temáticas muito pesadas eu acabo por sentir assim muito desconforto e então eu acabo por evitar. Mas eu sinto que isso também não está a ser muito bom para mim, porque o que eu tenho visto nos últimos tempos é que eu acabo sempre por ver os mesmos filmes que não têm assim grande sumo, grande conteúdo, e portanto também isso, até que ponto estou a evoluir, não estou. É claro que nós também não temos de estar sempre a ver filmes e séries e coisas que nos façam refletir e crescer intelectualmente, mas também estar sempre naquela coisa do conforto e do entretenimento também acho que não nos leva a lado nenhum. Mas portanto, então eu vi o Evocação do Mal, que eu gostei bastante, já não me lembrava muito da história, mas eu acho que esses filmes são espetaculares, tem um terror assim fixe que nos faz pensar e interrogar o que é que vai acontecer a seguir. E hoje o meu irmão e a minha mãe vêm cá para ver o 2, portanto eles ontem também, depois de eu ter falado com eles viram o 1 em casa deles e hoje à tarde eu vou pintar o cabelo à minha mãe e vamos ver o 2. E depois também vi um filme que eu nunca tinha visto, que estava a dar, não sei se era no Hollywood ou um canal assim, que acabou por me cativar um bocadinho, que é Nenhuma Palavra. É com Michael Douglas e a Brittany Murphy, e eu adoro a Brittany Murphy, acho que era uma excelente atriz,
e ela naquele filme estava a fazer um papel espetacular, sem repreensão nenhuma. E basicamente o Michael Douglas é um psicólogo, um psiquiatra que vai tentar fazer com que a personagem da Brittany Murphy fale, porque ela estava internada há algum tempo e ela não comunicava muito, e depois há toda uma perseguição e um rapto à família, a um membro da família desse psiquiatra, e tudo por causa do pai da paciente que ele tinha. Portanto, eles raptaram a filha do psiquiatra para chantageá-lo, e ele tinha que tentar fazer a sua paciente falar o que é que se tinha passado com o pai dela e onde é que ele tinha escondido umas pedras. Ele no início não sabia que eram umas pedras valiosas, mas pronto. E eu gostei, foi entusiasmante, foi interessante. Foi emocionante também, achei que tinha assim uma carga emocional muito grande, porque lá está, a personagem da Brittany Murphy, que acho que ela se chamava Elizabeth, ela estava a lidar com o trauma e tudo mais, e foi complicado nesse sentido, mas achei que foi um final bonito e gostei do filme. E depois li 2 capítulos do Crepúsculo. Atualmente eu vou para o capítulo 5, estou na página 86. E o que é que eu estou a achar? Olhem, estou a gostar mais do que eu achava que ia gostar quando fui requisitá-lo. A escrita não está a ser tão má como eu idealizava, está a ser fluida, claro que não é assim muito rica, mas também não acho que seja tão pobre como alguns livros contemporâneos que eu li. Portanto, acho que a escrita não me está a incomodar muito. A personagem da Bella, eu acho que gosto mais dela nos livros, porque eu acho que ela nos filmes é muito insossa. E ao menos aqui nós conseguimos ver os pensamentos assim de ódio que ela tem constantemente em relação a tudo. Ela é a típica adolescente que está de mal com o mundo é horrível, que ela é muito deprimida, que não se encaixa. Portanto, ela, acho que não tanto de ser adolescente, mas de ser uma protagonista. E toda a gente está interessada nela e isso irrita-me profundamente. Não tenho o que eu mais detesto nestes livros. Ou melhor, nos filmes também, portanto, na saga em si, é os amiguinhos dela. Não há paciência para a Jéssica, não há paciência para o Eric, para o Mike. A única que se safa um pouquinho é a Angela. De resto, eles são todos horríveis, são chatos, não têm conteúdo nenhum. A Jéssica, para mim, é pior porque ela é um bocado, eu acho que ela é mesquinha. E pronto, eu não gosto deles, detesto a parte em que eles aparecem e odeio esta parte de eles terem tanto interesse pela Bella. Não gosto mesmo nada disso. Em relação ao Edward, também não tenho muita paciência para ele. Ele é um chato, manipulador, pelo menos aqui no início. Ela vê as coisas, ele diz que ela não vê, tal como acontece no filme. Só que acho que no filme é... Não, no filme também é muito mau. Mas ele parece que está a gozar com ela, está a manipulá-la, gaslighting. E eu acho que o Edward está a começar muito mal. Vamos ver depois como é que ele vai evoluindo. Mas eu estou a odiar. E depois ele diz-lhe cada coisa. Eu tinha lido aqui no último capítulo que eu li, que ele disse. Como é que ele disse? Ela disse: então andas mesmo a tentar matar-me de irritação, já que a carrinha do Tyler não se encarregou de o fazer. Portanto, a carrinha do Tyler foi o menino que ia bater contra ela. Lembram-se dessa cena icónica? Pronto. E ela, sabe o que é que ele responde? A raiva passou como um raio pelos seus olhos, de um tom amarelo acastanhado. Cerrou os lábios numa linha dura, tendo desaparecido todos os vestígios do humor. Bella, és completamente absurda. Não. Então vamos ver. Aqui um ponto que eu acho que é fundamental. A Bella tem todos aqueles pensamentos intrusivos de que odeia o mundo, que o mundo odeia, que ela não se encaixa e não sei o quê, não sei o que mais. A Bella está obcecada por esta figura que claramente lhe mente e ela sabe que ele mente e que esconde coisas. E a Bella tem, sei lá, 17 anos. É uma adolescente. O Edward, apesar de ter a aparência de adolescente, nós sabemos que ele não é adolescente.
E ainda assim, ele consegue ser tão infantil como ela. Então estes 150 anos que tu dizes que tens, ou que vais dizer que tens, não te dão um bocadinho de tato social para tu evitares dizeres diretamente às pessoas que elas são absurdas? E uma coisa é a brincar, outra coisa é a sério, que foi o caso dele. Portanto, eu acho que o Eduardo é ridículo. Pronto, agora estou a ter a atitude que ele teve, mas ele é uma personagem. Olha, enfim, incomoda-me um pouco o Edward e os amiguinhos. Uma coisa que eu estou a gostar muito, que acho que nos filmes não é tão visível, é a relação da Bella com o pai e da Bella com a mãe. Aqui dá-nos a entender que a Bella com a mãe era a cuidadora, portanto ela quase que fazia o papel de mãe. Nos e-mails a dizer, olha, tu tinhas a tua blusa na lavandaria, já devias ter ido buscá-la na sexta-feira, esse tipo de coisas. E com o pai é exatamente o oposto. Portanto, um dia estava a nevar, ela pega lá na carrinha dela e tal, e só na escola é que se apercebe, lá está, no dia do fatídico acidente, é que se apercebe que tinha correntes. Portanto, o pai levantou-se mais cedo e teve o cuidado de lhe colocar as correntes nos pneus para ela não ter acidentes, apesar dela ter na mesma, mas pronto. Portanto, há assim um contraste entre a mãe e o pai, e eu achei isso interessante, porque ela aqui com o pai está a ser, apesar de ele ser uma figura um pouco mais distante e mais fria e não tão calorosa, e não acho que seja pelo não ter sentimentos assim, acho que é simplesmente o embaraço da situação que o faz ser assim mais distante. Mas eu acho que ele é mais cuidador, é mais atencioso do que a mãe. Acho que a mãe vivia no mundo da lua. E digamos que uma mãe, opa, e agora não me julguem, tá? Só estou por aqui os pratos limpos e é o que eu acho. Eu pelo menos não faria isso e a minha mãe também nunca teve esse tipo de atitudes. Mas então ela tem um namorado que é mais novo do que ela e joga lá, tem o desporto dele. A Bella chega a dizer que ele não era dos melhores, portanto ele é uma segunda liga, não é assim importante. E ela ainda assim tem que acompanhá-lo em todos os jogos. Eu acho que a mãe da Bella é um pouquinho infantil, não é? Quer dizer, e não se importa que a filha vá para o pai para ela ter a liberdade de andar de um lado para o outro, apesar da filha dizer que queria ir, que queria ir. Acho que ela, como mãe, e pronto, e nós não precisamos ser mães para saber que era um bocadinho um sacrifício da parte dela para a mãe estar bem. Portanto, aqui eu acho que a relação da Bella e da mãe é um pouquinho estranha. Muito mais estranha do que com o Charlie, que é o pai dela. Pronto, e olhem, e é isto. Vou ver se leio mais um bocadinho. Estes são os meus pensamentos até agora. Ainda não estou a pensar em desistir, por isso vamos ver se até 20 de agosto eu consigo terminá-lo, porque é o prazo da biblioteca. E pronto, olhem, vou tomar mais um cafezinho e depois nós falamos. Sabem, estou aqui a fazer o almoço e estou emocionada porque recebi uma mensagem de uma aluna a perguntar se eu sabia, se eu já sabia se por acaso ia ficar lá na escola outra vez com eles. Pronto, é só isso. Olá a todos. Então, eu sinto que venho aqui a cada 2 capítulos, mas os capítulos são muito grandes e eu acabo por ler 2 capítulos e pronto, ainda avanço bastante. Estou atualmente no capítulo 12 e nesta fase da história a Bella já sabe que o Edward é vampiro. Porque é que eu me estou a rir? Porque eu achava que nos filmes era estranho a forma como, pronto, ela descobriu e tudo mais. Mas achava que no livro ia ser mais aprofundado e pronto, que a coisa ia ser mais fácil para o leitor e para quem está a ver de entender. Mas não. No filme foi raso porque no livro também foi raso. Então, é ridículo. A Bella foi sair com os amiguinhos lá para a praia e encontrou lá o Jacob, que é mais novo do que ela. Eu não tinha noção no filme que ele era mais novo do que ela. E ela nem sequer o conhecia muito bem. Ela dava-se, quando ia para a casa do pai, ela dava-se era com as irmãs dele. E portanto não conhecia muito bem. E nisto comentaram, oh Bella, tu não convidaste ninguém para vir e tal, a pensar já no Edward. E ela disse que não. E depois, não sei como alguém disse
que a família do Edward simplesmente não ia à praia. Aliás, quem disse isso foi o amigo do Jacob, que é lobisomem. E ela então, por algum motivo, ficou com a pulga atrás da orelha e ficou-se a interrogar porque é que eles nunca iam à praia. Então o que é que ela fez? Ela tentou afastar o Jacob do grupo, tentou namoriscar com ele, a manipuladora, ela é manipuladora, tentou namoriscar com ele, pedindo-lhe para dar uma volta com ela à praia e pediu e começou a puxar por ele porque é que a família do Edward não vinha. E ele então contou-lhes uma lenda de vampiros e lobisomens e ela por algum motivo mórbido chegou a casa e fez uma pesquisa sobre vampiros e concluiu que o Edward era um vampiro. Tudo bem, isto passou-se. Ela foi lá sair com as amiguinhas, meteu-se em sarilhos e o Edward foi salvá-la. E depois foram jantar juntos, esta parte também dá no filme. E simplesmente ele diz que ela perguntou como é que ela tinha descoberto. E ele disse que viu no pensamento das pessoas que ela estava em perigo. E ela perguntou como é que ele a encontrou. E ele disse que sentiu o cheiro dela. Olhem, assim, ajuda-me a ajudar-te, não é? Está péssimo. Não tem sentido nenhum. E sabem o que é pior? É que a Bella acredita-se em tudo. E aceita super bem que ele é pensamentos e que é vampiro. E quando ele lhe diz, tal como no filme, quando ele lhe diz que não consegue ler a mente dela, ela pergunta o que é que tem errado com a mente dela, em vez de perguntar. Olhem, é estranho porque a Bella aceita, não se interroga, não se questiona nem nada, simplesmente aceita que ele é vampiro. Bizarro. Contudo, um ponto que é mais favorável aqui no livro do que no filme é que eles conversam um pouquinho mais, têm uma interação mais fixe do que no filme. Ele parece que, por não conseguir ler a mente dela, interessa-se genuinamente por ela, faz muitas perguntas sobre os gostos dela, o que é que ela faz, o que é que ela deixa de fazer. Portanto, acho que ele, de certa forma, interessa-se muito por ela e acho que é gentil e acho que isso é giro de ver. Agora, ele já não está com aquelas saídas estúpidas que ele tinha, a dizer que ela era ridícula e tudo mais. Essa fase, graças a Deus, já passou, acho eu. Mas acho que a Bella é um bocado estúpida também. Eu antes estava a gostar muito da personagem dela, mas com esta coisa dela simplesmente aceitar que ele é vampiro, que lê mentes e que... E mais bizarro é que ela disse que gostava de o ver a caçar um urso. Sim, eu acho que ela precisava assim de uma intervenção. A mudança para a cidade de Paz não deve ter sido fácil, ficou com traumatismos. Não sei, olhem, está assim para já. Então, estes são os meus pensamentos para agora. Mas pronto, até estou a gostar, vamos ver. Não é nada que me surpreenda muito porque já conheço a história dos filmes, mas de vez em quando ainda fico um bocadinho surpreendida, quer pela negativa, quer pela positiva. Portanto, quando eu tiver mais apetite, eu falo convosco. Olá malta, olhem, descobri que sou uma péssima vlogger e já se passou imenso tempo. Acho que já fui mais 2 vezes à biblioteca e entretanto terminei aqui o Crepúsculo e não atualizei nada no vlog. Então venho-me redimir, terminar o vlog, dar um apanhado final, não é, geral da situação e publicar o vídeo, que também faz falta. Então, vocês foram vendo como é que eu fui reagindo e assim, de forma geral, a minha avaliação foi de 3 estrelas. Porquê? Não foi tão mal como eu julgava que seria. Surpreendi-me bastante porque acabei por descobrir pontos da história que fazem mais sentido, mas ao mesmo tempo há ainda muitos pontos da história que não fazem muito sentido. A nível de escrita não posso reclamar muito, porque de vários livros contemporâneos que li, assim, virados para um público mais adolescente, eu não achei que a escrita da Stephanie, acho que é Stephanie Meyer, não achei que fosse assim tão má. É uma escrita simples, clara, concisa, mas não tem assim aqueles floreados parvos e clichês que muitos autores atualmente tentam colocar nas suas obras para que elas pareçam mais líricas. Portanto, é um ponto positivo. Embora não seja assim uma obra de arte, não é? Dá para aguentar.
A nível da história, incomodou-me a forma como se foi desenvolvendo. A meu ver, não faz sentido a Bella ter aceitado tão depressa que o Edward era um vampiro, e também não me faz sentido o Edward aceitar a Bella, ou seja, assumir o amor que tinha por ela, assim também tão depressa. É óbvio que ele inicialmente tem aquela fase de negação, mas mesmo a forma como ele se apaixona por ela é um pouco sem sentido, não tem consistência. A parte boa é que, embora nos filmes não apareça, no livro eles comunicam bastante e ele interessa-se genuinamente por ela e assim. Só que é tal coisa, acho que essa parte deles terem começado logo a namorar, a estarem juntos, não faz sentido. E ainda faz menos sentido a família deles terem acolhido também tão facilmente essa situação. Porque vamos lá ver, qual é o problema disto? É que inicialmente foi feito um grande drama, porque era um amor impossível, porque não podiam estar juntos, porque ela era humana, ele era vampiro, e do nada ficam juntos, a família super aceita, não há problema nenhum. Então isso incomodou-me um bocadinho, não gostei muito. Acho que foi feito tudo. Ao início foi muito lento e depois foi rápido demais, não houve ali um equilíbrio. E depois aquela parte final do James que andava atrás da vela, também não gostei muito. Já no filme não achei piada nenhuma. Agora, a questão é que no livro nós percebemos um bocadinho melhor o porquê dele ter ido atrás dela, simplesmente estava na natureza dele. Eu acho que no filme não é assim tão claro. Ok, estava na natureza dele, ele era mau, de essência, tudo bem, mas ainda assim acho que, pronto, não foi assim uma reviravolta muito empolgante, a meu ver. Mas pronto, percebo que tenha de existir alguma coisa deste género para abrir caminho também para a continuação da história, que nós sabemos que está muito ligada a este James e às consequências da perseguição dele, digamos assim. Por isso, olha, foi uma leitura interessante. Já fui à biblioteca, entretanto. Procurei lá o Lua Nova, mas curiosamente era o único que não tinha, a não ser que esteja requisitado. Depois também é de passar na biblioteca de Irmesinda, a ver se tem, mas pronto, também não estou com muita pressa para ler a Lua Nova, se calhar mais para o final do outono, porque agora sim eu quero continuar a ler a saga, mas entretanto tenho o Harry Potter, que eu também quero ler mais um livro deles. E pronto, olhem, é este o veredito final. Acho que pelas minhas reações vocês foram percebendo as coisas, aquilo que eu estava a pensar, e pronto, e agora vim só concluir rapidamente, até porque já se passou muito tempo, eu devia ter encerrado o vídeo logo porque estava fresquinho, provavelmente não vos estou a contar tudo porque já não me lembro. Mas pronto, olhem, foi um livro de 3 estrelas. Estou contente por ter lido, porque, sei lá, sempre tive essa curiosidade e sempre vi imenso os filmes, por isso acho que era uma coisa que eu precisava de fazer na minha vida de leitora, uma vez que aqui o Crepúsculo foi um sucesso, eu acho que foi um sucesso mundial. Eu não apanho a minha fase da adolescência, mas pronto, agora estou a iniciar a minha vida adulta e pronto, decidi voltar atrás no tempo e descobrir o que é que toda a gente viu naquilo. E eu acho sinceramente que as pessoas gostaram muito daquilo naquela altura porque não havia assim mais nada. Eu acho que o livro foi publicado em 2003, se não estou em erro, e percebo que para adolescentes não houvesse assim tanta oferta como há hoje em dia. E por isso um livro que fala de uma adolescente, é do ponto de vista de uma adolescente, envolve vampiros e fantasia, acho que acaba por cativar muito bem o público. Agora, a nível de personagens, não acho que seja um livro também muito complexo, porque o Edward devia ter mais maturidade do que aquela que tem. Pelo menos neste livro, eu acredito que depois nós consigamos ver um Edward mais maduro, mas pelo menos neste livro eu acho que ele era muito desnecessário em muitas das alturas, em muitos dos momentos.
E pronto, e a Bella, eu acabei por gostar muito mais dela nos livros do que propriamente nos filmes, porque nos livros foi o que eu já comentei convosco, nós conseguimos perceber o humor dela, a forma como ela vê o mundo, a forma como ela é rabugenta. Ela no filme parece simplesmente como um ser apático e estranho, mas no filme eu não acho que seja um estranho bom, é só um estranho estranho. No livro não, dá para ver que ela é uma adolescente como todas as outras, só que acha que é muito especial e é muito diferente. E depois, como ela é uma novidade naquela pequena cidade, ela também acaba por se sentir diferente. Mas pronto, gostei disso e também gostei muito do Charlie no livro. Acho que ele é um fofo, é um querido e acho que no filme deviam ter captado mais essa essência dele. Acho que ele merecia mesmo. Mas pronto, olhem, é isto. Digam-me se vocês em alguma altura da vossa vida leram o Crepúsculo e o que é que acharam e o que é que eu posso esperar para o resto da saga, ok? E vemos por aí. Tchau!